E aí, minha gente? Loucura, loucura, loucura! Imagina só essa cena. Você está dirigindo tranquilamente, curtindo a paisagem. A estrada é lisinha, uma beleza. De um lado, água. Do outro, água também. De repente você olha para baixo e percebe uma coisa inacreditável. A estrada, a ponte inteira, está flutuando. Isso mesmo, flutuando. Você não está sobre pilares de concreto fincados no fundo do rio ou do mar. Você está, literalmente, dirigindo sobre a água. É uma sensação que mistura espanto com admiração. É a engenharia mostrando que, com criatividade, dá para fazer coisas que parecem mágica. Uma estrada que boia. É ou não é de cair o queixo? Essa sensação de estar sobre uma estrutura gigantesca que se apoia diretamente na água é algo único. É diferente de tudo que a gente conhece. As pontes tradicionais, com seus pilares enormes, nos dão uma sensação de solidez, de estarem presas à terra firme. Mas uma ponte flutuante, ela te conecta com o movimento da água de uma forma sutil. Você sente uma leveza, uma conexão com a natureza que é surpreendente. É a prova de que a inteligência humana pode usar as próprias leis da física, como o empuxo, para criar soluções geniais. É como se a gente estivesse pegando uma carona em um navio gigante, mas com asfalto em cima. Muitas vezes, a gente passa por essas obras incríveis e nem se dá conta da complexidade que existe por trás delas. A gente só quer chegar do outro lado, não é mesmo? Mas vale a pena parar um segundinho e pensar: caramba, como fizeram isso? Uma ponte flutuante não é só um caminho, ela é uma declaração. Uma declaração de que não existem obstáculos grandes demais quando a gente usa a cabeça e trabalha em equipe. É a engenhosidade humana em sua forma mais pura, transformando um desafio, como um rio muito fundo ou um solo instável, em uma oportunidade para inovar e criar algo espetacular. Então, da próxima vez que você estiver viajando e se deparar com uma ponte, olhe com mais atenção. Tente descobrir se ela é tradicional ou se é uma dessas maravilhas flutuantes. Se for uma ponte flutuante, aproveite a experiência. Sinta a grandiosidade da obra e pense em todos os engenheiros, técnicos e trabalhadores que colocaram a mão na massa para que você pudesse passar por ali com total segurança. É a tecnologia e a criatividade trabalhando juntas para conectar pessoas e lugares. E isso, minha gente, é simplesmente fantástico. É o caldeirão mostrando que a engenharia também pode ser um show. Agora você deve estar se perguntando: mas Huck, por que não construir uma ponte normal com pilares como a gente sempre vê? A resposta é simples. Porque às vezes a natureza impõe desafios gigantescos. Pensa comigo. Existem lugares onde o fundo do rio ou do lago é muito, mas muito fundo mesmo. Construir pilares que vão da superfície até o leito seria caríssimo e tecnicamente quase impossível. Seria como tentar construir um prédio de ponta cabeça debaixo d'água. Uma loucura. É nessas horas que os engenheiros olham para o problema e pensam fora da caixa. Ou melhor, pensam em uma caixa que flutua. Outro desafio é o tipo de solo no fundo da água. Imagine um solo muito mole, lamacento ou cheio de rochas instáveis. Fincar pilares ali seria como construir uma casa na areia da praia. Não daria segurança nenhuma. A estrutura poderia afundar ou se deslocar com o tempo, causando um desastre. Então, em vez de lutar contra um solo ruim, a engenharia decide contornar o problema. Se não dá para apoiar no fundo, vamos apoiar na superfície. É a inteligência superando a dificuldade. A ponte flutuante se torna a solução perfeita para esses cenários que, à primeira vista, parecem becos sem saída para a construção civil. É exatamente aí que a genialidade das pontes flutuantes aparece. Elas não dependem do que está lá embaixo, no fundo escuro e desconhecido do rio ou do mar. Elas usam a própria água como seu alicerce. É uma inversão de lógica sensacional. Em vez de vencer a água com força bruta, fincando concreto até não poder mais, a gente usa a força da água a nosso favor.
É como um lutador de judô que usa a força do oponente para derrubá-lo. A engenharia, nesse caso, usa a força da flutuação da água para sustentar toneladas de concreto, aço e carros. É lindo de ver essa harmonia. Portanto, as pontes flutuantes não são uma segunda opção ou um plano B. Elas são a solução de primeira linha para alguns dos desafios mais complexos da engenharia. São a prova de que, para cada problema, existe uma solução criativa esperando para ser descoberta. Elas nos permitem conectar cidades e comunidades em lugares onde pontes tradicionais seriam um sonho distante e economicamente inviável. É a engenharia quebrando barreiras, literalmente, e mostrando que o caminho para o progresso, às vezes, flutua. É ou não é uma ideia brilhante? Beleza, a gente já entendeu que a ponte flutua. Mas agora vem a pergunta de R$1 milhão. Como é que uma estrutura de concreto e aço, que pesa milhares de toneladas, não afunda? Parece mágica, mas é pura ciência. O segredo tem um nome: empuxo. Lembra das aulas de física na escola? É o princípio de Arquimedes em ação, minha gente. Funciona assim: todo corpo mergulhado em um líquido recebe uma força de baixo para cima, que é igual ao peso do líquido que ele desloca. É a mesma força que faz um navio gigante de metal flutuar. É o empuxo. Para a ponte flutuar, ela é construída sobre grandes módulos ocos, chamados de pontões. Pense nesses pontões como caixas de concreto gigantes, só que vazias por dentro. Como elas são muito grandes, elas deslocam uma quantidade enorme de água. A força do empuxo que a água faz nessas caixas é tão grande que consegue sustentar não só o peso do próprio pontão, mas também o peso de toda a estrutura da ponte que vai em cima. As vigas, o asfalto, os carros, os caminhões, tudo. É um cálculo matemático perfeito. O peso total da ponte é projetado para ser menor que a força do empuxo. Simples assim, e ao mesmo tempo, genial. Cada um desses módulos flutuantes é planejado nos mínimos detalhes. Os engenheiros fazem cálculos super precisos para definir o tamanho, o formato e o peso de cada peça. Eles precisam saber exatamente quanto peso a ponte vai ter que suportar, incluindo o tráfego de veículos nos horários de pico. Eles também estudam a densidade da água, a profundidade do local, a força das correntezas e até o efeito do vento. Tudo isso entra na conta para garantir que a ponte não só flutue, mas que flutue com estabilidade e segurança absolutas. São meses, às vezes anos, de estudos e simulações em computador para chegar ao projeto perfeito. Então, quando você vê uma ponte flutuante, não pense que é só um monte de concreto jogado na água. Pense nela como uma série de barcos gigantes, super resistentes e perfeitamente equilibrados, conectados uns aos outros para formar uma estrada. É a combinação da força bruta do concreto com a sutileza dos cálculos da física. É a engenharia transformando um material pesado, que normalmente afunda, em algo que flutua com a elegância de um navio. Isso é que é usar a inteligência para desafiar o óbvio. É a ciência a serviço das pessoas. Agora vamos falar de como essa maravilha sai do papel e vai para a água. O processo de montagem de uma ponte flutuante é um espetáculo à parte e pode ser feito de duas maneiras bem diferentes. Uma é para a guerra, para situações de emergência. A outra é para a vida civil, para durar décadas. Em operações militares, a palavra de ordem é agilidade. Os exércitos precisam atravessar rios rapidamente para mover tropas e equipamentos. Por isso, eles usam pontes flutuantes modulares, que são como um grande quebra-cabeça. As peças já vêm prontas, são leves e fáceis de transportar em caminhões. É incrível de ver. Os soldados chegam na beira do rio, descarregam os módulos e, com a ajuda de barcos e guindastes, vão lançando as peças na água e conectando uma na outra. É um trabalho de equipe rápido e sincronizado. Em questão de horas, uma ponte que não existia passa a cruzar o rio.
pronta para receber tanques e caminhões pesados. A prioridade aqui é a velocidade. A ponte não precisa ser super confortável nem durar para sempre. Ela precisa ser funcional e resolver um problema imediato. É a engenharia de combate mostrando sua eficiência e capacidade de resposta em momentos críticos. Uma verdadeira operação de guerra. Já na construção de uma ponte flutuante civil, como as que a gente usa no dia a dia, a história é outra. A pressa dá lugar ao cuidado, à precisão e à segurança máxima. Os módulos flutuantes, os pontões, são enormes e pesadíssimos. Eles são construídos em um estaleiro, em terra firme, com todo o rigor técnico. Cada peça é inspecionada dezenas de vezes para garantir que não haja nenhuma falha. Depois de prontos, esses gigantes de concreto são rebocados pela água até o local da ponte. É uma operação lenta e delicada, que parece uma dança de gigantes no meio do lago ou do mar. Uma vez no local, os pontões são cuidadosamente posicionados e conectados, uns aos outros com sistemas de encaixe super reforçados, usando cabos de aço e parafusos gigantescos. Tudo é feito com a ajuda de guindastes flutuantes e mergulhadores. Depois que a base flutuante está montada, começa a construção da pista por cima, com asfalto antiderrapante, grades de proteção e iluminação. É um trabalho que leva meses ou até anos, mas o resultado é uma estrutura extremamente segura e durável, projetada para servir a milhões de pessoas por muitas e muitas décadas. É a engenharia civil em seu melhor, construindo o futuro com paciência e perfeição. Beleza, a ponte está montada e flutuando. Mas e se vier um vento forte? Uma correnteza? E o peso de centenas de carros passando ao mesmo tempo? A ponte não sairia boiando por aí? É claro que não. E a razão para isso é uma das partes mais importantes e menos visíveis de todo o projeto, o sistema de ancoragem. A ancoragem é o que segura a ponte no lugar certo, garantindo que ela não se mova para os lados, nem para cima ou para baixo, além do que foi projetado. É a força invisível que garante a estabilidade e a segurança de toda a estrutura. É como a raiz de uma árvore, só que debaixo d'água. O sistema funciona com uma série de cabos de aço super resistentes, que são presos na lateral dos pontões flutuantes. A outra ponta desses cabos é conectada a âncoras gigantescas, que são fincadas no fundo do rio ou do mar. Essas âncoras podem ser blocos de concreto de centenas de toneladas ou estruturas de aço que se enterram no leito. A quantidade de cabos e âncoras depende do tamanho da ponte, da profundidade da água e da força das correntes e dos ventos na região. É um sistema robusto, projetado para aguentar as piores condições climáticas imagináveis. O mais genial desse sistema é que ele não é totalmente rígido. Os cabos de ancoragem são projetados para ter uma certa flexibilidade. Isso permite que a ponte tenha um pequeno movimento vertical, para cima e para baixo, acompanhando as ondas e as marés. Se a ponte fosse totalmente rígida, a força das ondas poderia danificar a estrutura. Com essa flexibilidade controlada, a ponte dança com a água, dissipando a energia das ondas de forma segura. É um equilíbrio perfeito entre firmeza e maleabilidade. A ponte fica no lugar, mas com liberdade para se adaptar aos movimentos da natureza. Então, quando você estiver passando por uma ponte flutuante, lembre-se que debaixo daquela superfície calma, existe um emaranhado de tecnologia e força bruta trabalhando sem parar. São dezenas de cabos e âncoras garantindo que sua viagem seja tranquila e segura, não importa o que esteja acontecendo lá embaixo. É mais um exemplo de como a engenharia pensa em cada detalhe para criar obras que não apenas desafiam a gravidade, mas também convivem em harmonia com as forças da natureza. É a segurança em primeiro lugar, sempre. Quando a gente fala de pontes flutuantes, não estamos falando de pequenas passarelas. Estamos falando de verdadeiros gigantes da engenharia. E para provar isso, vamos dar uma volta ao mundo
e conhecer alguns exemplos que são de tirar o fôlego. Um dos lugares mais famosos por suas pontes flutuantes é a cidade de Seattle, nos Estados Unidos. Lá, eles têm algumas das maiores e mais impressionantes do planeta. A mais famosa de todas é a ponte flutuante Governador Albert D. Rossellini, também conhecida como Evergreen Point. Essa ponte é simplesmente colossal. Essa ponte que cruza o Lago Washington tem mais de 2.300 metros de comprimento só na parte que flutua. É quase a distância de 23 campos de futebol enfileirados. Para sustentar tudo isso, ela utiliza 77 pontões de concreto. Alguns desses pontões são gigantescos, pesando mais de 10.000 toneladas cada um. É difícil até de imaginar o tamanho disso, e em cima de toda essa estrutura flutuante passam milhares de carros todos os dias, em várias pistas, nos dois sentidos. É uma das artérias vitais da cidade, conectando Seattle a outras comunidades do outro lado do lago. É uma obra-prima que mostra o quão longe essa tecnologia pode chegar. Outro exemplo espetacular fica na Noruega, um país cheio de fiordes profundos, onde as pontes flutuantes são uma solução fantástica. A ponte de Bergsøysund é uma delas. O legal dessa ponte é que ela não é reta. Ela faz uma curva suave sobre a água, o que exigiu cálculos de engenharia ainda mais complexos para garantir a estabilidade. Ela também usa um sistema de ancoragem super avançado para lidar com as fortes correntes e o clima rigoroso da região. É a prova de que as pontes flutuantes podem ter designs variados e se adaptar a geografias complicadas. Esses exemplos mostram que as pontes flutuantes não são mais uma curiosidade ou uma solução temporária. Elas são megaestruturas permanentes, seguras e eficientes, que fazem parte da paisagem de grandes cidades e regiões ao redor do mundo. Elas são o resultado de décadas de pesquisa, desenvolvimento e aperfeiçoamento. Cada nova ponte que é construída incorpora as lições aprendidas com as anteriores, tornando a tecnologia cada vez mais confiável e ousada. É a engenharia em sua escala máxima, construindo monumentos que não só servem às pessoas, mas também nos inspiram com sua grandiosidade. Uma obra dessa magnitude não pode ser construída e esquecida, não é mesmo? Para garantir que uma ponte flutuante continue segura e funcional por 50, 70 ou até 100 anos, é preciso um trabalho constante de manutenção e monitoramento. É como levar o carro para a revisão, só que em uma escala muito, mas muito maior. Existe toda uma equipe de engenheiros e técnicos dedicada a cuidar da saúde da ponte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles são os médicos da ponte, sempre atentos a qualquer sinal de problema. É um trabalho silencioso, que a gente não vê, mas que é fundamental. A rotina de manutenção inclui inspeções visuais e técnicas muito rigorosas. Equipes de mergulhadores descem regularmente para verificar a condição dos pontões submersos, procurando por qualquer fissura ou sinal de desgaste no concreto. Eles também inspecionam os cabos de ancoragem e as próprias âncoras para ter certeza de que tudo está firme e forte. Na parte de cima, os técnicos verificam a condição do asfalto, das juntas de dilatação, que permitem que a ponte se expanda e contraia com a temperatura, e de toda a estrutura de aço. Qualquer pequeno problema é corrigido imediatamente, antes que se torne algo maior. Mas a tecnologia deu um passo além. Hoje, as pontes flutuantes mais modernas são equipadas com um verdadeiro sistema nervoso eletrônico. São centenas de sensores espalhados por toda a estrutura. Esses sensores medem tudo em tempo real: a inclinação da ponte, a tensão nos cabos de ancoragem, o efeito do vento e das ondas, e até o peso do tráfego que está passando. Todas essas informações são enviadas para uma central de controle, onde os engenheiros acompanham tudo em telas de computador. É como um check-up completo da ponte, a cada segundo. Esse monitoramento avançado permite que a equipe de manutenção atue de forma preditiva.
Ou seja, eles conseguem prever um problema antes mesmo que ele aconteça. Se um sensor indica que a tensão em um cabo está aumentando de forma anômala, por exemplo, a equipe pode ir lá e investigar a causa antes que o cabo se rompa. Essa combinação de inspeção humana e monitoramento tecnológico garante um nível de segurança altíssimo e aumenta a vida útil da ponte. É a tecnologia trabalhando para proteger vidas e o patrimônio público. É a engenharia cuidando do seu próprio legado. Apesar de toda essa tecnologia e genialidade, as pontes flutuantes também têm seus limites e enfrentam grandes desafios. Um dos principais é a própria natureza. Elas são projetadas para aguentar ventos e ondas muito fortes, mas eventos climáticos extremos, como furacões ou tempestades perfeitas, podem levar a estrutura ao seu limite. Por isso, em locais com histórico de clima muito severo, a construção de uma ponte flutuante precisa ser avaliada com um cuidado redobrado. É uma batalha constante entre a força da engenharia e a imprevisibilidade da natureza. Outro desafio é o tamanho. Existe um limite para o comprimento e a largura de uma ponte flutuante. Quanto maior a ponte, mais complexo e caro se torna o sistema de ancoragem, e mais difícil é garantir a sua estabilidade. Atravessar vãos muito largos, como um estreito oceânico, com uma ponte flutuante ainda é um sonho distante. Além disso, a navegação pode ser um problema. Como a ponte fica na superfície, ela pode bloquear a passagem de navios grandes. Em alguns projetos, isso é resolvido com seções elevadas ou partes que se abrem, mas isso adiciona ainda mais complexidade ao projeto. Mas a engenharia não para de sonhar, minha gente. Os engenheiros e pesquisadores do mundo todo já estão trabalhando nas pontes do futuro. Uma das ideias mais incríveis é a ponte flutuante submersa. Imagina isso. Em vez de flutuar na superfície, seria um grande tubo flutuante que passa por dentro da água, a alguns metros de profundidade. Os carros passariam por dentro desse túnel flutuante, protegidos da água. Essa solução resolveria o problema do mau tempo na superfície e também permitiria a passagem de navios por cima. Parece coisa de filme de ficção científica, mas já existem projetos e testes em andamento. No final das contas, as pontes flutuantes são um símbolo poderoso da criatividade humana. Elas nos ensinam que, com ciência, cálculo e uma boa dose de ousadia, podemos transformar os maiores obstáculos em soluções impressionantes. Usar a própria água, um elemento que normalmente associamos a barreiras, como a fundação para uma megaestrutura de concreto, é a prova de que a engenhosidade não tem limites. É a mente humana olhando para as leis da natureza e dizendo: eu posso usar isso a meu favor. E assim, a engenharia continua a construir o futuro, conectando pessoas e realizando o que um dia pareceu impossível. É ou não é para aplaudir de pé? Loucura, loucura!